Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor, eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos na nossa série de vídeos aqui sobre Provérbios, em Provérbios 17, versículo 6 em diante. Olha só o que o texto sagrado nos ensina nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. O texto sagrado diz, Provérbios 17, 6, e antes de nós começarmos a ler o versículo, a palavra de Deus, que muda a nossa vida, o nosso coração, nos ajuda, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não esquece de apertar aí no joinha. Também deixe seus comentários aí, perguntas, dúvidas, aonde você está nos assistindo, de qual cidade, o que você achou desse vídeo, interaja conosco. E não esquece de apertar no sininho e também de compartilhar esse link e seguir o nosso canal. Aqui debaixo também tem todas as informações de como você pode se conectar conosco. Esteja junto conosco aqui, aprendendo, crescendo, florescendo no Senhor. Que Deus abençoe a tua vida e o seu coração. Então vamos que vamos. Provérbios 17, 6. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Olha que lindo, né? Como a Bíblia é geracional. Como a Bíblia ensina o valor e a importância do legado entre pais e filhos, avós e netos. Primeira frase, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Ou seja, a alegria dos avós são os netinhos, porque são filhos dos filhos. Essa é a coroa. É isso que deve promover mais alegria, né, para o coração dos nossos idosos, homens e mulheres mais maduros, que sempre precisam ser honrados. A Bíblia Sagrada diz que nós precisamos honrar os nossos pais, os nossos avós, aqueles que têm cabelinho branco, que a Bíblia chama de cãs, né? Assim como na antiguidade, quando as pessoas adentravam, né, que tinham cabelinhos brancos, adentravam na cidade, todos os mais jovens se levantavam e se colocavam de pé para honrar aqueles que tinham cãs, cabelinhos brancos, honrar as pessoas mais velhas. Até hoje em Israel, nós vemos, né? Eu tive a oportunidade de ir em agosto aqui para Israel e nós vimos algo muito lindo, assim, uma senhorinha que deu uma bronca no motorista dentro do ônibus lá em Tel Aviv. O motorista tinha saído de forma muito abrupta. Ela foi lá, falou, puxou a orelha do motorista e ele ficou caladinho, porque não queria desonrar a velhinha e também tinha perdido a razão. É assim que nós temos que ser como sociedade. Temos que honrar as pessoas mais velhas. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Que nós como netos, possamos honrar o legado que ficaram dos nossos avós e dos nossos pais. Que a glória dos filhos são também os nossos pais. Que nós como filhos possamos honrar os nossos pais, trazer alegria para os nossos pais. Glória aqui é nesse sentido de júbilo, de honra, de respeito, de alegria ao coração deles. E é isso que nós temos que promover no contexto familiar. Que os netos sejam a alegria dos seus avós. Que os filhos glorifiquem a Deus agradecendo pela vida dos seus pais. Conforme diz o texto sagrado, lá em Efésios capítulo 6, versículo 3, né? É uma promessa de Deus: honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e tenha longos dias sobre a terra. Quando eu honro pai e mãe, automaticamente eu tenho longevidade e prosperidade. Longevidade, porque eu terei muitos dias sobre a terra, e prosperidade, porque a Bíblia diz que tudo te vai bem. Deus abençoa, Deus prospera. E quando a gente desonra pai e mãe, o inverso também é verdadeiro na Bíblia. Eu vou atrair espíritos de morte, demônios que vão perseguir, tentar tragar a tua vida através de tragédias, situações, circunstâncias. E além disso, também demônios de miséria, pobreza e bancarrota, desgraça financeira na vida da pessoa se você desonrar pai e mãe. Que a glória dos filhos sejam os pais. Independente se erraram, falharam, quem não erra? Todos nós somos pecadores. Pelo simples fato de terem nos gerado e nos colocarem no mundo, independente de comportamentos e atitudes equivocadas que tiveram. Quem não tem? Todos nós somos pecadores. É claro que nós não estamos justificando erros e falhas, mas a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. E ela não coloca condição para isso.
independente se forem bons ou maus, dentro da tua perspectiva, não interessa. Precisam ser honrados, porque a glória dos filhos são os pais. E a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, ou seja, a alegria dos velhinhos, a alegria dos avós precisam ser os netinhos. Versículo 7. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Então, da mesma maneira que o tolo, né, o tolo aqui é a pessoa insensata, aquele que fala sem pensar, acaba, né, falhando no falar, não tem fala excelente, ou seja, não sabe falar direito, só fala besteira, porque é tolo, porque é insensato, porque não é prudente, porque não tem sabedoria, quanto ao menos o príncipe, o lábio mentiroso. Ou seja, da mesma maneira, as autoridades, o príncipe aqui é no sentido simbólico de qualquer pessoa que exerce influência, autoridade, governo. O lábio mentiroso não serve, né? Eu não posso botar do meu lado um conselheiro mentiroso, um enganador. Jamais. Eu tenho que colocar uma pessoa fidedigna, sábia, prudente. Os conselhos dos monarcas eram feitos com pessoas experimentadas, maduras, prudentes, que falem a verdade sempre. Assim deve ser o nosso grupo de conselheiros, e não o lábio mentiroso e nem o tolo que não tem fala excelente. Ok? 8. O presente é, aos olhos do que o recebem, como pedra preciosa. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo: dê presentes. Quando você dá presente, isso abre o coração das pessoas. E é verdade, todos nós gostamos de dar presentes, nós nos alegramos, nos realizamos em abençoar pessoas, porque a Bíblia diz: melhor aquele que dá do que aquele que recebe. Mas quem recebe também se alegra. Isso é muito importante, querido. Valorize as pessoas que estão ao seu redor. Quando você dá presente aos olhos daquele que recebe, é como pedra preciosa. Ela se sente preciosa, ela se sente valorizada, ela se sente amada. Dê presente para as pessoas que você ama. Dê presente para as pessoas que são importantes para o seu coração. Dê presente para aquela pessoa que você acha que merece, como uma forma de honrar as pessoas, abrir portas, abrir os corações. Então, muita gente falha nisso, né? Uma pessoa egoísta, materialista, individualista, só pensa em si, é mesquinho, né? Avarento, tem amor ao dinheiro, e o amor ao dinheiro é igual ao pecado da idolatria, diz a palavra. Mas aquele que é generoso, aquele que é misericordioso, aquele que é doador, representa o coração abençoador do Senhor. Então lembre-se disso, um presente para aquele que recebe é como pedra preciosa. Ele vai valorizar, por isso dê bons presentes, não dê qualquer coisa, não dê aquilo que sobra, não dê o resto, dê o seu melhor, dentro da sua condição, valorize as pessoas através do dar coisas boas, dar presentes, amém? Sempre vai ter um bom proveito, sempre servirá de proveito, é o que diz o texto sagrado. Versículo 9, aquele que encobre a transgressão busca amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. O que o texto sagrado aqui está dizendo? Seja fidedigno, seja fiel com aquele que abre o coração com você. Às vezes ele está passando por um momento de luta, um pecado, uma situação, e quando você ouve e guarda aquela situação para si, orando pela pessoa, se colocando como um conselheiro espiritual maduro, guardando aquilo que a pessoa te falou no seu coração, não passando para os outros, não passando adiante, mas sim sendo um conselheiro fiel, uma pessoa capaz de ouvir a transgressão, pecado e encobrir, ou seja, guardar para si e não passar adiante. Isso fortalece amizades. O verdadeiro amigo é aquele que eu sou capaz de abrir o coração, sou capaz de falar as coisas mais esdrúxulas, mais terríveis que talvez eu já tenha feito, né? A fim de que eu possa confessar o meu pecado. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Só existe sarar, cura, transformação de vida, cura interior, quando você confessa pecado, quando você abre o teu coração com alguém. Então, escolha bem quem é seu amigo, quem é seu conselheiro, quem é a pessoa madura
que você vai abrir o coração. Seja uma pessoa amiga, que seja uma pessoa fidedigna, fiel, leal, que não seja fofoqueiro, que não seja falador, porque a Bíblia diz: o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Ou seja, o fofoqueiro acaba gerando conflito e confusão entre as pessoas, falando, passando adiante aquilo que foi falado. Nós não podemos ser assim, pessoas fofoqueiras, pessoas que revolvem o assunto, pessoas que separam amigos e causam divisão, facção, briga e confusão. Lembre-se, o diabo é o rei da confusão, é o rei da separação, desculpa, e da facção e da confusão. É o fofoqueiro, é o mentiroso, é o enganoso. Mas Jesus não. Jesus é aquele que perdoa pecados, é aquele que não passa adiante, é leal, é fidedigno, e assim como Jesus, nós precisamos ser assim nas nossas relações. Seja leal, seja fiel aos seus amigos. Seja uma pessoa que guarda segredo no seu coração, para que amizades sejam fortalecidas na sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Aqui debaixo tem todas as informações para que você possa contribuir conosco, se conectar conosco. Que Deus abençoe sua vida, o seu coração. Vem estar conosco, quarta-feira, 20 horas, domingo, às 9 horas e às 19 horas. E nós temos uma palavra especial do coração de Deus para o seu coração. Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555. Eu sou o pastor Giovanni. É com muita alegria que nós estamos aqui. Dá um joinha, compartilhe esse link através das suas redes sociais, para que o máximo de pessoas sejam abençoadas, assim como você foi abençoado hoje, através da sabedoria do alto, da palavra de Deus e do conhecimento do Senhor. Um grande abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.